Olá, meu nome é Joel Francisco Decote Júnior, eu sou investigador da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Rio Grande do Sul, Brasil. Atualmente estou cursando o doutorado em filosofia e na pesquisa que eu faço procuro interagir com a relação entre filosofia e teologia e, por consequência, tem interesse no fenômeno religioso e na sua experiência humana. Nessa comunicação que eu trago neste evento, e desde já agradeço a atenção de todos e todas, faço menção ao título, que é As Múltiplas Experiências Religiosas na Era Secular. Inicialmente, eu tomo como base para a minha reflexão alguns pensadores, e o primeiro deles se chama William James. William James, filósofo pragmatista norte-americano, que tem uma obra clássica chamada As Variedades da Experiência Religiosa. Essa obra é resultado da leitura que ele fez na Escócia, nas Gifford Lectures. William James trabalha com a questão do fenômeno e da experiência religiosa diante da multiplicidade que esse tipo de interação pode promover no que diz respeito à condição humana diante do fenômeno do sagrado. Sendo assim, cabe observar que James é um pensador que entende e faz o seu apanhado sobre a experiência religiosa, ressaltando o modo autêntico de viver essa experiência e a sua definição por excelência, e por conseguinte, metodologicamente, do ponto de vista de uma filosofia pragmática, James investe em sua abordagem na forma da experiência religiosa, que se centra de uma maneira amplamente centrada na figura do indivíduo. Logo, para James, a experiência religiosa tem a sua autenticidade garantida, o seu modo de ser autêntico, quando esta é experienciada pelo indivíduo. E isso em detrimento, poderíamos dizer também, em outras palavras, em oposição ao fato institucional e anticarismático que as religiões foram tomando como modo de operar ao longo de sua história, ou diríamos até mesmo histórias. William James demonstra em seu texto que o ponto de discordância, desde o ponto de vista do próprio James, em relação à autenticidade da experiência religiosa, concentra-se não na instituição como tal. James, na verdade, postula um pensamento de que a experiência religiosa genuína, autêntica, ela é anti-institucional. A experiência institucional para James não representa e não demonstra a genuinidade do fato e da própria experiência religiosa do indivíduo.
Porque para James, a experiência autêntica, ou a variedade das experiências religiosas autênticas, centra-se, como eu reafirmo, na figura do indivíduo, na sua vida experienciada no mundo, como alguém que, de uma maneira atomística, tem essa experiência religiosa. Sendo assim, podemos avançar nessa fala no sentido de articular e determinando a maneira com que Charles Taylor se opõe ao pensamento de William James. O Charles Taylor é um filósofo canadense que trabalha temas desde o campo da política do reconhecimento até o fenômeno da secularização, com o seu livro clássico, A Secular Age, que foi traduzido pela editora da Unicinos aqui no Brasil, com o título de Uma Era Secular. Entretanto, não é esse livro que fundamentalmente nos interessa nessa articulação que eu trago entre James, Taylor e mais adiante outros dois pensadores que eu irei mencionar. Charles Taylor faz uma releitura também no âmbito das Gifford Lectures, retomando o pensamento de James, relacionado ao seu livro As Variedades da Experiência Religiosa. Entretanto, Charles Taylor faz uma releitura crítica e chama a atenção para os limites e equívocos que o filósofo pragmatista James cometeu na sua abordagem sobre o fenômeno da experiência religiosa. Para Taylor, no seu livro As Variedades da Experiência Religiosa Hoje, que consta de uma tradução em espanhol da editora Paidós. Aqui no Brasil nós não temos uma edição portuguesa deste texto. Entretanto, é possível fazer a leitura em inglês também, ou propriamente espanhol. Taylor se contrapõe, como eu ia dizendo, à perspectiva de James e orienta a sua leitura crítica para o âmbito anverso da posição de James. Taylor entende que a genuína ou autêntica experiência religiosa se dá no âmbito da comunidade. A experiência é comunitária e reside, sim, a autenticidade da experiência para Taylor. Entretanto, Taylor não se limita a denotar que a experiência genuína, religiosa e autêntica se dá na comunidade. Ele elenca e seleciona alguns elementos para Taylor. A variedade das experiências religiosas se dá de uma forma holística, ou seja, ela abarca toda a realidade da vida e experiência humana. Também para aqueles que não são seculares, a experiência ou essa variedade de experiências religiosas precisa, para Taylor, ter um conteúdo teologal, e nesse sentido Taylor se posiciona de uma forma autobiográfica, favorável aos pressupostos de uma teologia cristã. Ademais, Taylor também entende que é na cultura, e aí nós vemos a força da influência hegeliana, da filosofia de Hegel sobre o pensamento de Taylor, pois é na cultura que essa experiência religiosa ganha de uma forma robusta a sua autenticidade.
E mais ainda, Taylor se coloca diametralmente em oposição ao pensamento de James, entendendo que as instituições religiosas têm sim potencialidades de poder proporcionar as condições necessárias, das condições de crença para essa autenticidade da experiência religiosa comunitária, sem, contudo, descartar, deixar a reboque ou jogar fora, como nós dizemos aqui no Brasil, as potencialidades da experiência religiosa na vida do indivíduo. E nesse sentido, ele sustenta uma posição mitigada em relação a James, já que James centra-se na autenticidade da experiência religiosa no que tange a figura do indivíduo. Taylor entende que no âmbito comunitário e também no âmbito individual, nós temos a junção balanceada da autêntica experiência religiosa. Então, nós vemos ainda, nesse sentido, que Taylor adere a uma posição holística em relação à experiência religiosa autêntica, sem se desprender de uma postura atomística no que tange a capacidade ou as potencialidades da experiência religiosa. Tendo isso em mente, num terceiro momento de meu argumento, eu identifico que tanto James quanto Taylor padecem do mesmo problema, que é encarar o fenômeno religioso de uma forma desencarnada, ou diríamos, não há um conteúdo, em certa medida, material, concreto, propriamente dito, nas abordagens de Taylor e James. Nesse sentido, eu trabalho ainda com dois teólogos latino-americanos que nos ajudam a pensar a partir da América Latina o que poderia também ser essa variedade das experiências religiosas. Dois teólogos que me são muito caros, tendo em vista que eu também trabalho no âmbito da teologia como teólogo, que sou de formação, e trago eles para o debate em relação ao fenômeno e à possibilidade da experiência religiosa, que é Pedro Casaldáliga, recém-morto no ano passado, e José Maria Vigil, que em seu livro clássico Espiritualidade da Libertação, nos chamam a atenção para o fato de que a experiência religiosa é uma experiência que tem fundamentos. E dentre esses fundamentos, um dos mais importantes é o fundamento da pluralidade. E nesse sentido, Taylor, James e os dois teólogos, Casaldáliga e Vigil, estão de acordo. Contudo, Casaldáliga e Vigil entendem que a variedade da experiência religiosa tem um vetor que pode atravessar todas essas multiplicidades na era secular, que é a concepção de indignação ética. Essa concepção de indignação ética se relaciona, sobretudo, com o fator da consciência do agente humano e também da realidade fundamental que a experiência religiosa pode gerar na vida do sujeito ético ou agente moral, na linha de que este pode, ou esta, pode se indignar eticamente, e essa indignação é alimentada
pela experiência religiosa que se inclina aos atos de compaixão e também de vivência empática da dor alheia. Isso é muito importante porque nós vemos que Vigil e Casal Dáliga, o Casal Dáliga e Vigil, se debruçam sobre a experiência religiosa fundamental no sentido de denotar que a indignação ética ela está inserida no contexto, diríamos, do mundo da vida. Um outro aspecto também que se relaciona com o pensamento mais propriamente de Taylor, quando Taylor fala da cultura, a cultura para Taylor é sempre situada, né? Entretanto, um elemento fundante não aparece tanto na reflexão de James quanto na reflexão de Taylor, que é o fator da luta contra a injustiça. A indignação ética para os teólogos, Casal Dáliga e Vigil, é resultado de um processo de indignação ética histórica situada nos povos da América Latina, espoliados, e essa indignação ética vai dar o tom ou a tônica da experiência religiosa fundamentalmente como? E aí eu vou me encerrando nessa comunicação. Primeiro, atos de compaixão. Segundo, empatia na vivência da dor alheia. Terceiro, a luta contra a injustiça. Esses elementos são fundamentais para que a experiência religiosa seja formatada por essa indignação ética que potencializa que as consciências sejam libertas para travarem, e isso tudo no âmbito de uma experiência religiosa, uma luta contra todo e qualquer tipo de injustiça na valorização da vida. E essa é a forma, sobretudo, de caráter plural, que atinge tanto aos crentes como aos seculares, para os teólogos, que possibilitará e proporcionará ineludivelmente a força da experiência dessa multiplicidade das vivências religiosas na era secular. E nesse sentido nós vemos o déficit que James e Taylor apresentam quando fazem reflexões. O primeiro apenas no âmbito do pragmatismo, no sentido de ver e perceber as nuances dessa experiência. O segundo, Taylor, no sentido de fazer uma filosofia apoiada numa sociologia da religião que flerta com a cultura. E aí, Vigil e Casal Dáliga apontam que nessa relação entra um outro fator muito importante que vem do âmbito da teologia, que é a luta contra a injustiça como experiência fundamental, e eles dizem até que é uma opção fundamental da vivência religiosa. Então eu me encerro por aqui, agradeço aquelas pessoas que tiveram a boa vontade de acompanhar essa fala e também agradeço aos organizadores e organizadoras do evento e nessa sessão do evento a todas as pessoas que participam. Muito obrigado, de bom grado a todos e todas desde aqui do Brasil. Um grande abraço.